Quando ele se viu face a face com o mundo, que nos priva do convívio com pessoas que nós amamos, ele ansiou pelo fim do mundo, pela volta de Cristo. E graças a Deus, a volta de Cristo é uma exigência da razão. Porque se nós cremos que Deus é santo, nós temos que esperar a manifestação do seu reino e que ele breque essa história de ininterruptamente nascer Adolf Hitler e Pinochet, e Amin Dada, e Mao Tse Tung, e Joseph Stalin, e assim por diante. A santidade, olha, se não houvesse um texto escatológico na Bíblia, eu esperaria pelo fim dessa presente ordem, por ser uma demanda da natureza santa de Deus. Então você vai ansiar pela vinda de Cristo. Outra mensagem que essa passagem comunica à igreja, que a igreja vai ter que buscar o batismo com o Espírito Santo. Gente, vocês estão fazendo aqui mais ou menos o que a gente está fazendo lá na Barra também, na nossa igrejinha, procurando tornar um ambiente agradável, com uma cara mais secular. Eu, por exemplo, desde a década de 80 não uso terno, porque não queria criar uma barreira desnecessária com o bairro, para onde eu havia sido enviado para plantar uma igreja. Mas, gente, os nossos congressos sobre o crescimento explosivo da igreja, sobre a organização da igreja em grupos pequenos, sabe, toda essa discussão que nós travamos sobre como contextualizar o evangelho, que tem o seu lugar, que tem a sua importância, é balela quando pensamos nesse mundo de Marcos capítulo 15. Herodes, Barrabás, multidão ensandecida, a liderança religiosa alucinada, policiais torturando. Não dá para avançar sem o fogo pentecostal. Esqueça avançar sem oração. Esqueça ter relevância sem o poder do Espírito Santo. Você não é páreo para esse planeta. Nós estamos falando sobre instituições energizadas por Satã, que matam, que destroem, que produzem guerras, fome e miséria. O que mais o Espírito Santo comunica à igreja através dessa passagem? Perigo da religião. Olhem para isso aqui. Isso aqui é um perigo. Tudo isso aqui é um perigo. Eles enlouqueceram. Nós podemos enlouquecer também. Baixa a bola. O maior inimigo do evangelho não é o ateísmo. O inimigo do evangelho chama-se religião, especialmente daquela que se trata da perversão da verdadeira fé. Cuidado com isso. Não há nenhuma evidência empírica que evidencie a Igreja Batista da Orla ter alcançado o estágio de mais profundo desenvolvimento intelectual da igreja. Vocês não apresentam essa evidência. A Igreja Presbiteriana da Barra, onde eu sou pastor, não tem dado também nenhuma evidência de ser a grande referência de santidade de vida neste país. Portanto, desconfiemos de nós mesmos, abramos as portas e as janelas, façamos contato com quem pensa diferente. Por meio de uma perspectiva forte de graça comum, estejamos abertos até mesmo para aprender com os que não nasceram de novo, que em razão de terem sido
criados à imagem e semelhança de Deus, e em cujas vidas o Espírito Santo operar pela graça comum, podem enriquecer a sua e a minha vida. O grande problema é quando nós nos fechamos conforme nós estamos fechados aqui, e ocorrer o fenômeno de eu alimentar a sua loucura e você alimentar a minha, e nós não nos darmos conta disso, porque não tem ninguém que entra no meio e diz: o rei está nu. Cuidado com religião. A participação evangélica nas redes sociais, nas escolhas políticas. Gente, quando esse povo se expressa nas redes sociais para falar sobre política pública, é lamentável. Nós estamos fazendo eco ao que de mais reacionário, retrógrado e conservador, no pior sentido da palavra, possamos pensar. Religião. Religião. Eu lido hoje com imprensa, manhã, tarde e noite, com autoridades públicas, com lideranças de movimento social. Eu posso lhes garantir que eles não têm respeito nenhum por nós. Para eles nós não somos necessariamente confiáveis, somos ingênuos. Massa de manobra, que não enxerga um palmo à frente. Como nos curarmos disso? Muita pregação expositiva. Mas não é pregação expositiva em que o pastor expõe o texto, mas a partir da seleção daquelas passagens que menos agridem as pessoas. Porque você pode pregar expositivamente, mas sem apresentar uma dieta equilibrada à igreja. Vocês querem ver o verdadeiro desafio para o ministério de um ministro do evangelho, para uma igreja local? É a pregação expositiva de livros inteiros da Bíblia. Pega o evangelho de Marcos e vai do verso 1 até o último versículo do capítulo 16. E você chegar num domingo, tá a nata da pós-modernidade na igreja, conforme às vezes eu vivo lá na Barra, e o texto do domingo ser: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Você vai ter que explicar isso. Eu não vejo outra forma de nós sermos salvos da religião que não seja baixarmos a bola, lidarmos com mais humildade com a nossa relação com a Bíblia, com a nossa leitura do mundo, e deixarmos a palavra de Deus lavar a igreja. E a igreja sempre passando por aquele processo de reforma. Não temos saída. Senão nós vamos matar Jesus Cristo. O que falar sobre o sistema de justiça criminal? É da história do sistema de justiça criminal servir ao poder econômico e ao poder político. E de você ter dentro das prisões inocentes. Não há como sabermos que seres humanos nesse momento estão confinados e nós não nos preocuparmos com isso. E não termos a mínima preocupação com esse processo de pegar pessoas, meter algema e colocar num cubículo. E dizer: você vai ficar aí 30 anos para ser reintegrado socialmente. Como diz o Zaffaroni, um criminalista argentino, é a mesma coisa que você botar uma pessoa dentro do elevador e esperar que ela ali dentro se torne um craque de futebol. E o que falar sobre a opinião pública? Bom, eu penso que não temos alternativa, senão ensinar as igrejas a lerem jornal. Como é que nós temos uma multidão pedindo a morte de Jesus Cristo e a soltura de Barrabás? Como que tantas pessoas podem ao mesmo tempo ser levadas ao erro? Religião é uma das causas. É impressionante os obstáculos que você encontra hoje no Brasil para pregar o cristianismo básico. Básico.
A noção, por exemplo, de direitos humanos não está na cabeça de 90% dos evangélicos brasileiros. Como explicar um fenômeno como esse? O papel da liderança religiosa no nosso país. O que eles escrevem, o que eles falam nos programas de rádio, de televisão. Agora, trazendo para o século XXI, nós não podemos deixar passar incólume a imprensa. Penso que nós temos que separar tempo para ensinar a igreja a ler jornal. Desde 2007 eu estou imerso nesse mundo. Estou até agora mesmo me tornando jornalista com um pedido de filiação à Associação Brasileira de Imprensa. De tanto que eu tenho estado envolvido com esse mundo. E sou eterno devedor aos meios de comunicação, que cobrem todas as nossas manifestações, muitas das quais nós gastamos 200, 300 reais e ganhamos a primeira página da Folha de São Paulo, do Globo, do Estado de São Paulo, e não foram poucas as vezes que vimos as manifestações serem notícia no mundo inteiro. Então, tenho amigos na imprensa, grandes amigos entre cinegrafistas, fotógrafos, repórteres, jornalistas, dívida incalculável com os meios de comunicação. E sei que nós vivemos hoje num país em que grandes escândalos de corrupção só vieram à tona em razão do trabalho de jornalismo investigativo, de excelentes repórteres e jornalistas que nós temos no nosso país. Contudo, é fato que essa imprensa também serve ao poder, que esses homens precisam comer. E quem banca repórteres, cinegrafistas, fotógrafos, editores, blogueiros, articulistas, quem banca? A coisa funciona mais ou menos assim: o acontecimento, quer dizer, o fato, a cobertura do repórter, do fotógrafo, que leva o material para o editor, que por sua vez o encaminha para o editor-chefe. Às vezes eu entro nas redações, vejo aquele grupo de 10 homens e eu fico de longe pensando, meu Deus, surreal, surreal. Eles vão definir o que no dia seguinte as pessoas vão considerar importante. Eles vão escolher a posição da foto, o lead. Quer dizer, vai virar notícia o que eles plantaram. Fulano, estou precisando de uma foto sua, vai lá. Pega o candidato de baixo para cima, tenta passar assim um ar de arrogância, vê se você flagra ele olhando para as nádegas de alguma mulher, com o dedo do nariz, mostra o volume da barriga dele. Fizeram isso com o comandante da Polícia Militar, bateram uma foto de baixo para cima, ressaltando o seu volume ali de abdominal, vamos assim dizer. Pois bem, só que acima do editor você tem o dono do jornal e os acionistas, e acima deles o município, o Estado, a União, o Bradesco, o Itaú, a Firjan, a Fiesp, as empreiteiras, o agronegócio. E no dia seguinte você está pensando que ao ler jornal está interpretando os fatos. Daí a dificuldade de nós falarmos sobre direitos humanos para uma classe média cuja cabeça foi formatada. Por exemplo, se você lê a revista Veja, não há dúvida que você vai pensar de uma forma bem definida. E que, entre outras coisas, por exemplo, você julgará que a solução para os problemas da segurança pública no nosso país, conforme eu vi numa matéria da revista Veja, é prender, prender e prender. Opinião pública. É claro que nós temos que, num mundo como esse, anunciar a verdade, duvidar da dúvida, fazer perguntas. Nesse período de eleições, alguém tem que estar mentindo, porque quando você lê os blogueiros, os articulistas políticos, alguém está mentindo. Aliás, tem candidato mentindo, porque não é possível, eles estão interpretando os mesmos fatos de modos completamente diferentes. Bom, gente, e o que falar da relação com o poder? Nós não podemos, diante de Pilatos,
nos embasbacar, perder a hombridade e agir como se nós estivéssemos diante do anjo do Senhor. Você tem que estar diante de Pilatos, pensando lá em Romanos capítulo 13, mas ao mesmo tempo, conforme Pascal diz num dos seus livros, dizendo para si mesmo, ele faz exame de próstata, o avião dele pode cair, é um fantasma, está aqui e amanhã não vai estar mais. Pascal chama de rei de concupiscência. É um vapor. Me lembro de Martin Lloyd Jones contando a história de dois camaradas que estavam disputando um cargo, eleição, arqui-inimigos. Chega o momento de um deles, no comício, se dirigir para o palanque, e antes de começar a falar, recebe um bilhete com a seguinte mensagem: fulano de tal, aquele com quem ele estava competindo, seu arqui-inimigo, havia acabado de morrer. Ele começa o discurso dizendo: que fantasmas somos e que fantasmas nos perseguem. Gente, nós temos que manter uma certa autonomia perante esses homens. Falando sobre esse tema recentemente em João Pessoa, na Paraíba, um pastor me procurou, pastor Batista, pastor de nome Hernandes, não sei se Estevão Hernandes, pastor de uma igreja batista conhecida de João Pessoa. Agora está me escapando o nome dele, uma pessoa que me trata com muita cordialidade. Ele disse o seguinte: Antônio, você pode contar essa história e dizer que fui eu que te contei. O que ele me disse? Que há um membro na sua igreja que foi ministro da Dilma. E ele resolveu dar um almoço em João Pessoa para a presidente Dilma, a fim de que, entre outras coisas, a presidente Dilma conhecesse o seu pastor. E aí então ele foi apresentado a Dilma. E ele me contou o diálogo que teve com a presidente da República. Ela virou-se para ele, o pastor me contou, e perguntou: o que é ser um pastor? Como eu posso saber que o senhor é um pastor do bem? Qual é a diferença entre o senhor e o Edir Macedo? Porque o pastor, não vou mencionar o nome dele, porque o pastor Silas Malafaia, vamos lá, prega tão bravo. Diz ele que ela concluiu dizendo a seguinte coisa: na minha experiência como presidente, os pastores só me procuram para pedir concessão de rádio e terreno. Aí eu me lembrei daquela frase de Getúlio Vargas: em todos esses anos de vida pública, eu nunca vi uma pessoa me procurar para pedir algo para o Brasil. Esses dias eu estava numa conferência em Anápolis, e no meio do culto, havia lá umas 7.000 pessoas, presumo, 5.000 pessoas, apareceu o governador Marconi Perillo, do estado de Goiás. E aí me pediram para fazer uma oração por ele. E pensando em tudo isso que a Bíblia fala sobre o poder, eu não consegui fazer uma outra oração que não fosse essa: Senhor, ajude este homem a governar o estado de Goiás como quem sabe que um dia terá que prestar contas ao justo juiz do universo. Quando a gente lê na Bíblia Pilatos querendo contentar a multidão, a Bíblia está deixando uma dica: o poder tem que ser vigiado sempre. Não pode um filho de Adão, dizer de si para si mesmo: eis que eu tenho autoridade
autoridade dada por 200 milhões de pessoas para governar. E esse ser, com essa nossa natureza, essa coisa, sabe, que nos leva a viver bobagem durante a madrugada na internet, a desejar a morte de pessoas, que nos faz morrer de inveja em razão do sucesso de pessoas que nós invejamos. Quer dizer, esse ser, de repente, ele é investido dessa autoridade, é um pacto. Um pacto. Um país está dizendo, você recebeu essa delegação, esse sujeito não pode ficar solto. Solto, não pode. Hoje, agora à tarde, eu passei a tarde inteira fazendo contato com o gabinete do Pezão, do Crivella, do Aécio e da Dilma. Estou guardando resposta para pedidos que eu fiz para os 4. Estou aguardando a assinatura de um documento. Dizendo para eles o seguinte, eu quero que os senhores assumam compromisso essa semana de, caso eleitos, até o mês de março de 2015, os senhores nos apresentem suas metas, seu cronograma, e outra coisa, e assuma o compromisso de demitirem dos seus cargos aqueles que não alcançarem as metas nos prazos estipulados. Tive uma discussão agora, à tarde, com alguém ligado ao presidente Dilma. Eu falei, eu não posso me comportar de modo diferente. Não pode 40% das obras do PAC não terem sido concluídas. E nada acontecer. Não pode o ministro da Justiça dizer, eu prefiro a morte a parar no sistema prisional e nada mudar e ele continuar no seu cargo. Não pode. Eu não estou fazendo aqui campanha contra o PT, contra a Dilma não, porque as mesmas coisas acontecem no governo do PSDB. Belo Horizonte está entre as cidades mais violentas do planeta Terra. Belo Horizonte. E por isso nós fizemos manifestação na Praça do Papa, em companhia da banda J Quest, no período que Aécio Neves era o governador do estado de Minas Gerais. O que eu estou apresentando é um fato, esse é o país da incompetência, é o país da ponte que liga o nada a lugar nenhum, do viaduto que desaba sobre a cabeça de pessoas e nada muda. E nada muda porque nós deixamos. Porque não há controle social, não adianta nada a gente passar as eleições inteiras discutindo, o país está bem dividido agora, se no minuto seguinte, a posse do candidato, nós passamos um papel branco para ele, dizendo, você pode fazer o que você quiser a partir de agora. Assim as coisas funcionam no nosso país. Então aqui está a Bíblia dizendo, Pilatos querendo contentar a multidão. O poder funciona em função de si mesmo. É sempre poder. E a democracia tem essa característica de legitimar a atrocidade. É o melhor modelo de governo que existe. Não há nada que se possa comparar à democracia. Como diz Amartya Sen, não há um caso sequer num governo democrático de fome coletiva. Jamais aconteceu numa verdadeira democracia de milhões de pessoas morrerem de fome. Porque numa democracia a imprensa ergue sua voz. Numa democracia pessoas vão para as ruas. Numa democracia pessoas depõem o governante. Agora, numa China de Mao Tse-tung, 30 milhões de pessoas morrem de fome, sim. Porque você está diante do poder inconteste. E nós estamos diante de um problema moral, não há dúvida alguma, que é o que fazer com essa riqueza chamada democracia. Porque hoje nós podemos ir para Pilatos com a Constituição na mão e dizendo, o senhor é servo, o senhor está aí para cumprir o mandato que lhe foi dado pelo povo, que é soberano.